Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, o que a gente traz profissionais que estão atuando na sua área de formação aqui na Irlanda e estão arrasando no mercado de trabalho. Hoje, nosso convidado, ele atua na área de odontologia aqui, ele é doutor dentista e também é o cofundador da Unique Dental. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes agradecer Pupilinho, Studio Talks, mais uma vez estamos aqui reunidos. E agradecer também a It's Up Food, Health Food, né? Comida saudável. Carol Rios que mandou aí pra gente esse bolo que tá me tentando, entendeu, gente? Eu tô aqui olhando pra ele, mas não posso cortar ainda. E os nossos salgadinhos. Então, se você quiser pedir uma comida saudável, tanto desde marmita, que eles oferecem marmitas congeladas, mas também fazem salgadinhos, fazem canapés, fazem comida. Se você quiser, quero uma lasanha especial para algum momento, entre em contato com a Carol, fala que viu aqui que tem um preço especial para vocês. E como eu estava falando, hoje o nosso convidado, ele é do Rio de Janeiro, carioca, é doutor... Vou falar que ele é um doutor dentista, só porque ele falou que ele queria ser chamado de Lorde, entendeu? É o nosso querido Bruno Reis, que é cofundador da Unique Dental, e eu tive o prazer de conhecer esses dias. Muito obrigada por estar aqui, Bruno. Não, eu que agradeço. Oportunidade única. Eu queria saber um pouquinho do nosso querido Lorde. Quem é Bruno? E como que você entrou na área de odontologia antes da gente entrar na questão de você já ter uma clínica e tudo mais aqui? Sim. Bom, eu sou como você vê, do Rio de Janeiro, lá do Meier, mesmo lugar lá do Pupilinho, lugar quente, só concreto, tem muita coisa lá pra ver. Mas eu sou uma pessoa, na verdade, eu me vejo sem muitas vontades das coisas, né? Eu acabo caindo nas coisas e vou fazendo, vou seguindo e é isso. Eu pego a oportunidade, mas vislumbrar alguma coisa muito na frente assim, eu acho que não. Mas tá atento ao presente, né? Exatamente. Isso é importante, tá? É andar de olho aberto. Sim. Né? Pra não cair em nenhum buraco aí Carioca, na rua, que né? lá não é... É carioca, né? Andar de olho aberto. Ficar andando na rua com o telefone na mão, Nossa. balançando, não tem como. Eu virei dentista porque primeiro eu sou, assim, um zero à esquerda com qualquer outra coisa, né? Na verdade, com humanas, eu sou, assim, totalmente sem habilidade. Até pensei, cogitei fazer física, que durante o vestibular foi uma das matérias que eu realmente gostei, tudo mais, gabaritei a prova da específica e não específica lá da UERJ. Aí dali, acho que eu tenho futuro e vamos lá. Mas aí depois eu já tinha justamente aplicado para odontologia e continuei. Segui nessa opção porque a minha mãe também é dentista. Tá. Teve uma familiaridade ali. Eu já ia, que nem acabou, meus filhos agora vão lá pro consultório, dia que não tem nada, e fica passeando para lá e para cá, perturbando Sim. a ideia. Era eu que fazia lá com ela. E nesse sentido, já era uma coisa que me era familiar, né? E eu não me via ao mesmo tempo sendo médico ou fazendo alguma coisa maior nesse aspecto. Então, para mim, eu acho que a odontologia acabou se encaixando bem, né? Já tinha a visão prática dali, né? De ficar olhando como é que era a rotina e tudo mais. E acabou se encaixando. Como eu falei, humanas não tinha nada. Exatas, aquela coisa. Física, porque de conta também não era muito bom. Sim. Mas aí caí para odontologia mesmo. E aí depois de um tempo, aí que eu vim para cá. Sempre me frustrei lá no Brasil, dentro da profissão. Sério? Né? Eu já estava lá procurando, na verdade, mudar de área. Eu me formei em 2004, mas comecei a ganhar dinheiro de fato, acho que em 2008. Então demorei uns 4 anos realmente para ingressar na carreira. E mesmo assim, lá por volta de 2015, tudo mais, foi quando eu vim para cá, eu estava num estágio onde eu já tinha sido concursado do Estado. Fui exonerado porque o concurso era temporário.
E aí eles passaram todos os tempos de revalidação e tudo mais. Ou seja, em tese, a gente já teria direito a ser efetivado. Aí o Estado mandou todo mundo embora e fala, vão procurar seus direitos, mas contra o Estado você não tem direito nenhum. Sim, infelizmente. E aí fiz o outro concurso, passei novamente, até melhor qualificado, passei em 6º lugar. Fraudaram, deixaram caducar o concurso, não chamaram ninguém para inserir as organizações de saúde dentro do Estado do Rio de Janeiro. E aí dentro disso, dentro de a sensação de realmente nadar e morrer na praia. Frustração, né? Porque você estava sendo enrolado ali. Aí a ideia de vir para cá foi simplesmente fugir do Brasil. Ó, aqui eu vi que não dá certo. Vamos tentar alguma coisa nova. Né? Na época eu já estava com a cidadania portuguesa, que tirei realmente sem maiores pretensões. Mas aí com essa ferramenta nas mãos, olha, então é uma facilidade e vamos para lá. Aí acabei que mandei um currículo despretensiosamente pela internet para uma clínica aqui. E aí eles me chamaram, eu tive uma semana para arrumar as malas e vir para cá. Meu Deus! Nessa coisa rápida, assim. Foi para uma vaga de auxiliar de consultório dentário. Mas aí foi o suficiente para eu conseguir, primeiro, chegar e migrar para o país, organizar minhas coisas e conseguir caçar aí a forma de validar o diploma e aí conseguir construir minha carreira aqui. Você falou uma coisa da questão, né, de que você não pensa muito distante, mas os seus passinhos ali, eles já estavam sendo pensados, né? Por mais que não era uma coisa muito longe, você tava, vou arriscar. Então, vou mandar um currículo aqui para ver o que dá. Sim. A cidadania portuguesa não foi uma coisa planejada, mas já que teve oportunidade, vou fazer. Exato. Não, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exato. Eu não fico contando muito com justamente a próxima oportunidade. Sim. Né? Não é essa a ideia, mas você não perde nenhum. Exatamente. Entendi. A ideia não é chegar, olha, o que eu quero? Eu quero construir um castelo e tal. Mas não tem um tijolo hoje. Sim. Entendeu? Então, o sonho, beleza, o sonho tá lá. Mas o de fato você procurar fazer as coisas, dentro das ferramentas que eu tenho, eu vou seguindo. Você é um pouco mais racional. Exatamente. Entendi. Aí, despretensiosamente, eu nem sei falar a palavra, né? Mas tô querendo falar bonito igual você, né? Porque doutor. Brincadeira. Você, com a cidadania, mandou o seu currículo, teve a oportunidade e mudou de vida. Sim. Você já era, nessa época, você já estava casado? Como é que é? Já estava casado, com 2 filhos. O terceiro veio nascer aqui. Uma semana para mudar a vida de 4 pessoas. Exatamente. Na verdade, dentro dessa ideia, né, a minha esposa ela já estava mais ou menos assim... Consciente. Porque foi uma conversa. Vamos mudar? Ela, vamos. Você toparia? Toparia. Aí a gente foi procurando na internet. Foi ela que, na verdade, viu pela Irlanda. Tá. Porque a ideia, a princípio... A gente tinha uma amiga que mora na Finlândia. Foi ela que meio que colocou essa mosquinha atrás da orelha, a pulga, né, atrás da orelha. Bicho diferente. E eu tentei até ver como é que era finlandês, porque para validar o diploma você tem que fazer a prova da língua e não faz o menor sentido. Não tem o que casa com português. Ou seja, minha curva de aprendizado seria muito mais longa. Sim. Inglês eu já achava que sabia, que você chega aqui e vê que realmente não sabe nada. Mas eu já estudava desde os 8 aos 16 anos. Então, 2 opções na época seriam Inglaterra e Irlanda. A Inglaterra a gente já tinha mais ou menos uma ideia pré-concebida do que era. Você vê muito em filme, tem um relógio lá no meio de tudo, tal, com isso aqui, e a rainha. Bacana. A Irlanda, não sei. Aí nessa curiosidade, vamos saber o que é Irlanda. Aí ela viu que tinha uma crescente comunidade brasileira aqui, cada vez maior. Né? E aí, dentro disso, em seguida, deixa eu ver o que tem de clínica. E aí eu já estava com o currículo em inglês pronto. Aquilo, eu não vejo o da frente, mas o meu hoje está pronto. Aí já o currículo já estava preparado. Pronto. E mandei, deixa eu ver aqui. E realmente me chamaram. Aí foi a ideia, assim, de arrumar a mala.
Vim para uma entrevista, né? Na verdade, a história foi um pouquinho mais longa. Eu primeiro vim para uma entrevista para uma posição de dentista. Tá. Mas, obviamente, não assumi a posição. E aí, dentro dessa entrevista, foi onde eu perguntei, posso, não posso? Aí vi que haveria caminho nessa situação. Voltei para o Brasil, frustrado até, porque eu tentei, naquele momento já, alguma posição de auxiliar. Aí aqui eu mandei currículo para um monte de lugar, um monte de clínica, não fui chamado para nada. E aí, quando cheguei no Brasil, naquela frustração, comecei novamente a mexer minhas coisas. Que aí a ideia já estava formada. Sim. No Brasil eu não quero ficar. Fui fazer um curso de inglês. Na entrevista, o problema principal foi o inglês. Eu estava falando realmente que nem tupiniquim, de nervoso. Sim. Mas aí eu vi que realmente foi nervosismo, porque eu cheguei no Brasil, fui... Pro curso. Aí na prova de nivelamento, eu fui encaixado no Advanced 2 de um curso que ia até o Advanced 3. Então, em um mês eu me formava no curso. Tá, maravilha, bacana. Obrigado, nervosismo. Sim. Aí, passou esse mês, eu comecei de novo a procurar as clínicas e mandei outro e-mail. Aí, nesse segundo e-mail, olha, vem cá que a gente quer fazer uma entrevista com você e tudo mais. Só que aí, Brasil pra cá, passagem não é barata, já tinha vindo uma vez... Já estive aí, não deu muito certo. Exato. Aí depois eu consegui ver e perceber que o logotipo dessa segunda clínica que eu tinha mandado era o mesmo do que o primeiro. Aí, olha, eu já fui aí, falei com o tal de Dr. Paul Dwyer e tal. Ele falou que eu poderia, eu só tinha que vir para cá, para o Brasil, para melhorar o inglês. Não falei o quanto tempo, eu vim e melhorei. A mulher, não sei se ela falou com esse cara ou se o jeitinho carioca deu muito certo. Uhum. Aí ela, não, então perfeito, a vaga é sua. E aí sim, você tem uma semana para vir para cá. Caraca! Aí eu já vim com um trabalho pronto. E tem a história de quase ter ficado na República Dominicana, porque eu tenho passaporte português. Aí tem a passagem que eu consegui comprar, ela passava pelos Estados Unidos. E aí, para os Estados Unidos, você tem que ter visto de translado mesmo. Mas, assim, eu não sabia disso. Né? Primeira vez viajando sozinho. Aí, era República Dominicana, Estados Unidos, e aí depois aqui na Irlanda. E fui embarcando para a República Dominicana. O pessoal lá no Brasil tentou me embarrear. Mas, você não pode, cadê o visto? Eu, não, que visto? Aqui eu sou português, eu vou pra Irlanda, comunidade europeia, os dois e tal, passaporte vermelhinho. O pessoal olhou um pro outro, não faz sentido o que ele tá falando. Aí me deixaram entrar no avião. Eita. Aí cheguei na República Dominicana. E aí quando chegou lá, cadê seu visto? Aí eu fui contar a mesma história. Aí eles ali mais calejados, não, aqui tu não vai não. Aí eu quase fiquei. Caraca. Quem me salvou desceu um anjo, assim, não sei da onde, deu um toquinhos aqui nas minhas costas, vamos lá para uma salinha. Aí ela tinha um computador daqueles CP500, sei lá, uma coisa arcaica, a manivela. Tubo ainda, o tubo. Mas que tinha uma conexão com a internet. Aí, por sorte, eu tinha levado um cartão da minha mãe, do American Express, que foi assim que, na época, estava valendo já o ESTA, que é o visto que você consegue tirar pela internet. Aí foi isso que eu consegui. Cadastrei ali, digitação super rápida, paguei o negócio, aí entre uma conexão e outra de voo. O avião ficou meia hora na pista me esperando entrar já. Caramba. E aí na volta, porque para ir nessa salinha eu tive que sair já de dentro do embarque, para poder ir na salinha e depois voltar. Aí ela avisou pro carinha que a gente tava saindo. Vou ali levar ele para fazer o visto e voltar. Na hora que eu tava voltando, o cara, cadê o seu visto de entrada na República Dominicana? Ela, meu senhor, olha só, o avião tá esperando ele na pista. Eu vim falar com você.
ele só tá que teve que descer o gerente de não sei aonde para não. Você quer realmente ser o responsável por ele ficar na República Dominicana, sendo que ele já tá aqui, ó, para sair. Aí o cara, não, tá bom, sabe aquelas coisas? Aí, tá, aí passei. Aí eu cheguei em Dublin e pronto. Aí eu cheguei numa segunda-feira, justamente, às 11 da manhã, que ainda atrasou o voo, por motivos óbvios. Por motivos óbvios, eu. E para começar a trabalhar meio-dia. Já foi direto pra clínica? Fui de mala, troquei a roupa, passei um lencinho na cara, aí fui pra clínica para fazer a primeira avaliação. Meu Deus! Corrido. Zero tempo pra pensar, né? É tipo, é isso, bora. Como eu falei, o planejamento não é muito meu forte. E como é que foi pra ti esse primeiro impacto ali? Então, chegou, bora trabalhar, é isso, vai. Olha, foi tão corrido que a ficha do meu Deus, o que eu tô fazendo só veio depois. Demorou uns meses. Demorou um pouquinho pra frente. Porque eu vim, como eu falei, literalmente sem planejamento. Eu só não queria estar mais no Brasil. Então não vi questão de salário. Tem emprego, tá bom, então tô indo. Não vi o quanto que seria, se seria suficiente. Depois que eu fui ver o caos que ainda Você estava... ia ter que enfrentar. Exato. Entendi. Questão de moradia, de aluguel e tudo mais. Aí, dentro disso, então tá, eu tenho isso aqui e agora vamos organizando. Consegui, dentro disso tudo, ainda dar muita sorte no caminho, tá? Realmente, se não fossem algumas coisas, poderia ser completamente diferente minha história. E aí, com isso, aí sim, eu fui procurando os caminhos para validar o diploma. Depois de um tempo também, eu fiquei 1 ano sozinho. Aí eu consegui trazer a minha esposa e os meus filhos. Aí as coisas foram melhorando. Mas assim, primeiro aspecto, quando eu entrei na clínica, de fato, foi aquela questão do... Cara, eu não sei falar inglês, né? Por quê? Primeiro, o nosso sotaque é mais pro-americano do que qualquer outra coisa. Porque é o que a gente é alimentado a toda hora. Então, o deles aqui já é um pouquinho diferente. E aí leva um tempo para você entender. Então, a parte escrita, maravilha. Se me botasse um bilhetinho, era de boa. Eu falando, todo mundo me compreendia. Mas eu compreender o que estava sendo solicitado às vezes, nem sempre. Sim. E é engraçado que depois que eu validei o diploma e tudo mais, já estava uns 5 anos aí nessa corrida. Aí eu fui tentar uma vaga na Inglaterra antes de tudo. E lá é pior ainda, eu já estava acostumado com sotaque aqui, cheguei na Inglaterra de novo. Não sei falar inglês. Sim. Mas aí foi esse ponto. De restante, é aquela situação. Na verdade, para mim, foi como se fosse um grande alívio. Né? Eu estava numa rotina muito grande e intensa no Brasil. Sim. Eu trabalhava de segunda a domingo. Caraca. Eu chegava do plantão do hospital que eu fazia no Getúlio Vargas, domingo de manhã cedo. E eu só tinha aquele breve momento ali de descanso. Pra descansar. Entendeu? Eu tava com 2 filhos e que eu era quase que um estranho para os meus filhos. Que eu saía de manhã cedo, eles ainda estavam dormindo. Chegava de noite, eles já estavam dormindo de novo. Sim. Então a gente só tinha esse finalzinho de semana, esse domingo, para fazer as coisas. E que... eu ainda tinha que dormir alguma coisa na parte da manhã. Exausto ali da correria. Então era só uma tarde pra gente se conhecer. E quando eu cheguei aqui, aquela rotina que já é diferente, eu passei de uma situação onde eu era o responsável do consultório, de pagar funcionário, secretária, tentar botar paciente para dentro. E ainda bem que não é nos dias de hoje, que ainda ia ter que ser TikToker e mídia, não sei o quê, mais um tanto de coisa. Não, e ainda deveria atender, e ainda tinha que fazer limpeza, e ainda tinha que comprar os materiais, e higienização dos produtos. Todas as funções em um, a gente sabe. E aí cheguei aqui como auxiliar de consultório dentário. Olha, que maravilha. É um serviço de 9 às 5, pronto, acabou. Vou para casa e consigo descansar. Não tem que pensar se... O dente vai infeccionar, se a cirurgia deu certo, se está sangrando, se não está sangrando. Então, maravilha. Aí foi um bom tempo, na verdade, que não só para um descanso, dar um restart naquilo ali tudo, mas foi um tempo
fantástico para aprendizado. É como se fosse tivesse sido uma residência, Sim. entendeu? De 5 anos. Porque nesse meio tempo eu auxiliei e vi muita gente boa, muita gente ruim também, mas com olhos já de uma pessoa que já estava com 10 anos de profissão. Sim. Eu me formei em 2004. Então consegui ver aquilo ali, tipo, basicamente, olha, o que dá certo, o que não dá certo, e dentro daquilo ali e aprendendo muito mais. Sim. Você falou 2 coisas que eu quero enfatizar. A primeira é que você falou, quando você chegou aqui e tudo mais, não deu nem tempo de pensar na questão de salário. Não. Né? Para você, na época, quando você chegou, você sentiu que o salário foi um salário que era realmente de acordo com o mercado? Ou, de certa forma, e tô falando por experiência própria, tá? Uhum. Que meu primeiro emprego, eu fui meio exploradinha ali. Meu salário era bem feio. Você sentiu que você também sofreu isso logo de cara, assim? Não, eu vim no pior salário possível. Também, tá? Também. Mas assim, como eu vim ainda sozinho, conseguiu ajeitar minhas coisas e depois que as coisas foram melhorando. Aí você conseguiu ir tendo Exato. Hoje, para quem não entende nada de mercado de trabalho e busca aí talvez uma primeira colocação, existe alguma forma de entender qual que seria um salário mínimo que essa pessoa deveria acessar? Tem algum lugar que vocês aconselham a buscar essa informação? Olha, não sei ao certo. Eu sei que na época eu estava ganhando 10 euros por hora. Tá. Ou 9,5. Acho que era ainda abaixo disso. Hoje, se eu não me engano, acho que um mínimo para auxiliar de consultório dentário está aí pelo menos em 12, mas alguma coisa entre 12 chegando talvez até 18 e 20. Depende da experiência. Dependendo da experiência. Entendi. Então, é uma coisa que pode ser muito maior, né? Necessariamente. Dependendo da experiência, dependendo da clínica, dependendo do tipo de serviço. Se é um dentista que vai ser um dentista mais especializado. Por exemplo, se é auxiliar de um consultório onde tem o ortodontista, é uma coisa. Um consultório que é só um clínico geral é outra coisa. Entendi. Um implantodontista é outra coisa. Então, dentro disso, você consegue ali salários melhores. Né? E aí, sim, depende, mas tudo é questão bem clara de negociação. Sim. Né? Eu vim simplesmente, eu quero dizer sim para alguma coisa lá fora. Então, não fiz negociação nenhuma. Você veio às cegas, Exato. praticamente. Aí, depois que a gente foi conversando algumas outras coisas. Você pode continuar, perdão. Né? O interessante é que, mesmo sendo mal pago e tudo mais, eu consegui ter a perspectiva de que ainda assim valeria a pena. Né? Se fosse eu e minha esposa trabalhando na mesma situação, mesmo sem virar dentista, sem conseguir validar o diploma, a gente conseguiria ter as nossas coisas todas certinhas. Sim. Juntar um dinheiro. Demoraria mais para comprar um carro, a casa e assim vai. É uma vida, assim, muito mais, infelizmente, honesta comparando com o Brasil, né? Sim. Mais justa nesses termos. O brasileiro realmente é muito explorado de tudo. E vou falar pelo que eu vejo. A gente também tem uma cultura que nos inferioriza, né? A Sim. gente é explorado e é colocado na nossa cabeça que nós não somos bons o suficiente. Exatamente. E que os outros são sempre melhores que a gente, né? Tudo. Os americanos, os europeus. Exato. E não sei o quê. E eu não sei se pra você foi assim, mas quando eu cheguei aqui, que eu pensei em entrar no mercado de formação, eu fiquei com aquela insegurança. Pô, mas eu vou trabalhar como engenheiro na Europa? Como? Que eles devem ter muito mais conhecimento que eu e não sei o quê. E aí você falou que você acompanhou diversos profissionais muito bons e muitos não tão bons assim, né? Sim. Que eu acho que quando a gente tem essa visão que a gente entra no mercado é quando a gente vê, porra, mas peraí. Olha eu falando palavrão de novo. Mas peraí. Eu sei fazer isso aí, eu faço até melhor, hein? Faço melhor, exato. Como é que esse cara tá ganhando tanto e eu que tô aqui, que sei fazer melhor, não tô sendo valorizado? Eu acho que o clique chega quando a gente vivencia isso, Sim. né? Mas eu acho que mais do que tudo é como você já encara a vida. Também. Tem essa cultura, mas assim, eu nunca fui uma pessoa muito de ligar para a opinião dos outros. Muito bem. Então eu tenho... Raridade isso hoje em dia, tá? Tenho o meu cantinho, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou seguir e pronto. Mas eu acho que não vai dar certo, tá bom. Tá, fica aí, não participa, então só fica no teu Fica canto. com o seu achismo aí que tá tudo bem. E vamos seguindo.
Então, dentro disso, na verdade, nunca dei relevância para essa questão da eu Entendi. sou tupiniquim e aqui, olha, eu sou supra-sumo da Europa. Uhum. Mas eu acho que nesse ponto facilitou bastante. Entendi. Entendeu? Sem Sim. entrar com esse estigma de, olha, eu sou inferior, nem nada disso. Muito bem. Mas você sente que a gente tem isso? Tipo, hoje você é dono de uma... co-fundador de uma clínica, Isso. né? Quando você vai fazer algum tipo de entrevista, contratação, você sente que ainda vem um pouquinho dessa questão do síndrome do vira-lata com os brasileiros? Não vejo, pelo menos não tenho essa percepção no falar da pessoa. E lá na clínica, primeiro, como todos os donos nós somos brasileiros em si, a nossa abordagem já é diferente. Entendi. Né? Não que a clínica ela não tem essa visão de querer ser uma clínica só para brasileiros, mas que essa questão Mas você quer profissionais bons. Exatamente. Aí acaba que é tudo brasileiro. Exatamente. Basicamente, traduzindo aqui, o que eu quero dizer é... Nós somos bons, entendeu? Dentro disso, a única profissional lá, a funcionária que não é brasileira é a Sara, mas assim, supra-sumo da eficiência. Que legal. Isso aí realmente casou. Mas do restante, calhou de todos sermos brasileiros. Entendi, muito bem. Voltando um pouquinho aí. Você começou, enxergou ali dentro desse tempo que você estava com eles, que tinham muito bons, tinham alguns não tão bons, foi aprendendo, né? Como você falou, foi como uma residência para você ali. E em que momento esse período todo de experiência, foi sempre na mesma clínica que você conseguiu o emprego? Ou você já foi mudando? Não, foi na mesma? Foi na mesma. Então, em que momento que você começou a ter esse pensamento do tipo, talvez seja legal a gente criar uma clínica junto com os seus... isso aí foi muito mais à frente. Foi? Então Sim. tá. Então me conta um pouco o processo. Essa entrada foi... Eu estava como auxiliar de consultório. Então, depois aí de organizar a casa, a residência, trazer esposa e filho, aí vem o desafio de como validar o diploma. É verdade. Você ainda não tinha feito isso. Aí não tinha feito. Tá. Aí entra, eu acho que o Renan falou bem, mas aí entram duas possibilidades para nós brasileiros, que é o reconhecimento do diploma aqui, fazendo a prova no IDC, ou revalidar o diploma no Portugal. E tem essa diferença bem específica entre reconhecer e revalidar. Entendi. Né? Que quando você reconhece o diploma, o reconhecimento é local. Então é só no país que você reconheceu. Entendi. Essa foi uma grande questão... Um peso. Exato, por ter decidido fazer por Portugal também. Tá? Que tendo o diploma agora europeu em mãos, eu conseguiria ter mais opções. Se alguém me chamar na França, agora eu tô com o diploma, vou lá aprender francês e vou atuar Inglaterra e tudo mais. Né? E aqui, além da facilidade das provas, que por mais que lá fosse um ano de estudos com diversas disciplinas e tudo mais, são provas separadas. Eu não vou pegar o conteúdo de uma vida inteira e concatenizar numa provinha só única. E pronto. Achei bem mais vantajoso dessa forma também. E aí sim. Você foi o primeiro, basicamente, aí da turma que a gente está conversando esses dias, que validou o diploma, ou você chegou a conhecer outro brasileiro que fez esse processo? Não, já tinha conhecido. Já tinha pelo menos conheci uma dentista na Smiles, que a gente ainda se fala, aquela brasileira, e fez a revalidação por Portugal. Foi, na verdade, mais através dela que eu meio que peguei esse caminho, o telefone da secretaria e tudo mais. Foi enxergando ali, né, os pontos. E foi, dá para fazer. E depois disso, o outro dentista, que foi o primeiro local que eu trabalhei, que aí sim ele também fez essa prova, acho que 1 ano ou 2 antes de mim. E aí, inclusive, a gente consegue ver que pelo menos essa sensação eu tenho, de que quando é a minha vez é sempre mais difícil. Alguma porta fechou ali, calma aí. Aí
Na minha vez, foram todos os créditos que poderiam ser possíveis dentro daquele ano. Teve prova de acesso para você entrar, então não foi simplesmente, olha, você se candidatou, então vem e entra. Não, teve uma pré-seleção daquilo ali tudo. Aí, graças a Deus, eu consegui passar. Isso você tendo cidadania portuguesa, né? Teoricamente... Não facilita em nada. Entendi. Não facilita nada. É um pouquinho menos burocrático, só com relação à entrada em Portugal. Então, é o trânsito dentro do país. Uhum. Aí sim, facilita alguma coisa. Né? Sendo brasileiro, você vai ter que ir lá no setor para pedir o visto de residência, mostrar aquela coisa de interesse, que vai ficar e não sei o quê. Então, sendo português, isso já me facilitou o trânsito, mas só para a isso. questão da faculdade, Nada, teve um monte de nada, burocracia. nenhuma vantagem. Entendi. Nada. Aí você concorre e compete igual a todo mundo. Entendi. A única coisa que eu levei como vantagem, eu acho que junto com o processo de seleção todo, é que eu já tinha feito uma tentativa de processo de reconhecimento do diploma lá em Portugal. E aí eu já tinha sido outorgado conferido o diploma de bacharel. Tá. Né? Só que eu, beleza, olha, maravilha. Só que não serviu de nada. Por quê? O reconhecimento de bacharel é só para reconhecer, não, ele fez... É como se fosse a licenciatura. Mas lá em Portugal, para você colocar a mão no paciente, é a nível de mestrado. Entendi. Então é como se você ainda tivesse um nível abaixo. Então poderia dar aula em Portugal, se fosse o caso, mas não atuar como dentista. Entendi. Exato. Entendi. E você estava falando que foi muito tempo depois. Em que momento você veio, ficou aqui, trouxe a família? Quanto tempo demorou entre você chegar aqui para começar esse processo em Portugal? 4 anos. 4 anos. Sim. Foi o tempo aí de acomodar e todo mundo ficar bem, se organizar estruturar, tudo, exato. Organizar a casa e correr atrás. Principalmente informações de como fazer, né? Sim. Que até o próprio conselho daqui da Irlanda, na época, era um pouquinho difícil de dar informação, tentava mandar e-mail, ainda tinha, antes do Covid, um acesso fácil presencial. Então eu ia lá, conversava com a secretaria e tudo mais. Mas assim, todas as questões primeiro você se inscreve e aí depois a gente responde. Só que aí a inscrição são 1.500 euros. Eita! E aí eu não vou ficar pagando 1.500 euros à toa. Para ter resposta. Só para ter uma resposta que, eu não quero então essa resposta. Me dá o meu dinheiro de volta? Não vou dar. Você já se inscreveu. Aí é meio complicado. 1.500 euros? Isso. E aí, dentro disso tudo, a ida por Portugal acabou sendo mais palpável. Sim. Né? Aí as respostas foram mais diretas, do que fazer, do que não fazer, quando que não é. Eu fui por lá também. E o mestrado em Portugal, o valor era muito alto? Tem diversos locais, que são 4 instituições privadas. A Fernando Pessoa, que foi a que eu fiz, a da CESPO, a Egas Muniz e a da Faculdade de Viseu. E públicas são 2, se eu não me engano, eu acho que é a do Porto e a de Lisboa. Obviamente, a pública você vai ter um valor muito menor, se eu não me engano, acho que o valor fica ali em torno de, no máximo, uns 5, 6 mil euros. Né? Algo mais ou menos parecido com as outras, um pouquinho mais. A da Fernando Pessoa acabou sendo mais. Eu paguei no total, na época, 12 mil. Tá. Mas foi principalmente por conta do número de vagas. Entendi. Eu estava realmente numa situação onde eu não poderia, digamos, arriscar não dá certo. Muito, não dá certo. Né? Então, a Egas Muniz, tem 2 vagas, alguma coisa assim. Não sei se esse tão pouquinho. Uhum. Mas não é uma coisa tão grande assim, como se fosse uma turma inteira. Entendi. É uma coisa bem mais restrita. É como se eles pegassem a turma que eles têm, ficou Adiciona. 3 cadeiras cota, aqui. É basicamente uma cota. Ficou 3 cadeiras aqui sobrando. Aí então vamos entrar com isso. Entendi. Né? Então a Fernando Pessoa, ela faz de fato como se fosse uma turma, aí o acesso foi melhor. Mas ainda assim, tive que, nessa vez, fazer a prova de ingresso. Meu Deus.
Foi pra Portugal, a família ficou aqui? Ou foi com você? Não, eu me desdobrei, virei 2 Brunos E voltava? e voltava. Aí, justamente porque assim, lá tem como se fosse o Estatuto do Estudante Trabalhador. E aí você consegue ter dentro da faculdade como se fosse uma isenção de presença em uma determinada porcentagem. Como eu fiquei em primeiro lugar lá na seleção da faculdade, aí fica meio que na primeira turma, e aí com isso eu não peguei nenhuma disciplina prática, Tá. porque aí a porcentagem da disciplina prática já é maior. Então só peguei a disciplina teórica e umas 2 teórico-práticas que chega aí no máximo a 30% de presença. O restante eu poderia ter, se eu não me engano, acho que é 20 ou 25. E aí dentro disso, a conta tá batendo. Só as teórico-práticas que não iriam bater assim 100%, mas eu fui lá, consegui conversar com o professor, ele sem problema, entendeu a situação. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava dobrado aqui, que a clínica que eu trabalhava na época, ela tinha 2 turnos. Então eu trabalhava turno da manhã e de tarde durante 2 semanas. Aí eu viajava para Portugal, ficava lá uma semana assistindo às aulas e fazendo as provas. E aí voltava para cá para trabalhar tudo de novo. Aí eu fiquei nessa durante 1 ano e pouquinho, sem um dia de descanso. Ou era estudando que nem um condenado, ou era trabalhando que nem outro condenado. Sim. Mas aí no final deu tudo certo. Caraca. Foi fácil, né, pra ti? Moleza. Caraca, que correria. A gente é brasileiro, não desiste nunca. E eu penso na correria não só, né, do fato do tipo trabalhar, porque assim, trabalhar dobrado, eu acho que a gente meio que tá acostumado, Brasil, por causa das cargas horárias, a gente tira de letra. Mas eu penso na correria do desgaste do tipo, faz mala, entra no avião, vai pra lá, não sei o quê. Eu levava o mínimo. Ryanair, mochila nas costas, até para ser rápido no processo passagem, todo. Não ficar perdendo tempo. Mas é um desgaste. O desgaste maior era a cobrança, minha cobrança de passar na prova. Passar em tudo. Exatamente. Porque assim, era 1 ano que tem que fazer, tá? E eu tenho que fazer em 1 ano. E acabar em 1 ano. Eu tenho que fazer em 1 ano, passar em tudo logo dentro desse de 1 ano, tem que defender a tese e já se aceita dentro de 1 ano e tirar o diploma dentro de 1 ano, porque eu tenho que começar a trabalhar logo. Gente. Aí foi. Parabéns. Primeiro, parabéns que você passou em primeiro, né? Você teve a prova, foi um dos poucos que teve a prova, mas passou em primeiro. Não é todo mundo. Então, era pra te dar esse gostinho aí, de mostrar que, tipo... vai lá que vai ser gostoso o resultado, vai que dá bom. Muito bem. Terminou a faculdade nessa loucura aí, esse mestrado. Sim. Com honra e mérito, bonitinho. Veio pra cá pra fazer o processo de validação. Aí o processo de validação registro, né? Não é tão complicado, na verdade. Tá. É simplesmente coletar papel daqui e dali, nada muito demais, e fazer a apresentação do teste de proficiência, né? Que aí sim é o IELTS ou o OET. E tem essa característica interessante, que aqui o IELTS ele é cobrado com mais intensidade. Uhum. Por exemplo, você se registrar na Inglaterra, também aceitam o IELTS. Você tem que tirar como se fosse uma média 7, mas a nota individual ela pode ser 6,5. Então, se você foi bem mais no oral ou na redação, conseguiu a média, tá ótimo. Aqui, a nota individual tem que ser 7. Entendi. Aí, isso daí já é um obstáculo maior. Pesa mais. Eu tentei 3 vezes a prova, eu consegui chegar lá numa média de 8,5 no final de tudo. Mas a redação eu não conseguia passar de 6,5. Caraca. Foi 6,5 a primeira, segunda e terceira vez. Eu não sei o que eu faço para melhorar. E aí, na primeira vez, foi aquela coisa mais de teste, ok. Aí, dentro dessa primeira vez, como eu consegui a nota, eu já fui tentando lá para Inglaterra. Mas aí, continuei fazendo os exames de inglês. Na segunda prova, eu saí da redação... totalmente fui fazer a redação meio que sem controle, e aí eu perdi muito tempo, são 2 etapas, muito tempo na etapa de descrição, e aí quando eu fui ver eu tinha 10 minutos para fazer a dissertação,
Aí, olha, não vai dar. Aí eu botei um monte de frase simples, consegui completar um número lá de linhas, que foi baseado em computador, eu digito bem mais rápido do que escrevendo. Aí cheguei 6,5. Aí eu, pronto. Então, se eu tive 10 minutos só para fazer isso aqui e tirei 6,5, eu me preparo agora e a outra vai ser mole. Nada feito. Eu saí da prova, o contrário, foi com 10 minutos de antecedência, pelo menos, conseguir reler tudo, ver se estava satisfeito e tudo mais. Achei, ó, agora tô o Oscar Wilde. Tô aqui poeta. E 6,5 de novo. Aí, olha, desculpa, não sei o que eu conseguiria fazer, que eu vi tudo que poderia ser de tutorial na internet, como fazer, o que eles pedem, o que não pedem, conseguir colocar de fato tudo o que eles pediram, o que ensinaram ali dentro da redação e continuei tirando 6,5. Aí eu fiz o OET e passei de primeiro. Olha só. Eu nunca fiz o IELTS, então eu não sei. Não existe uma forma de pedir um feedback, de entender o que está acontecendo? Ao que eu soube, você tem como fazer, mas ainda é como se fosse uma revisão a portas fechadas. Então, Entendi. de qualquer forma... Não tem um contato ali. Entendi. Não é, vou rever aqui na sua frente com alguma coisa que tem algum outro tipo de fiscalização. Então, para eles dizerem, olha, não, tá do agrado, ou então simplesmente não tá... Então, só você tá reclamando, vou tirar mais meio ponto. Entendi. Não ia ser uma coisa que talvez fosse positiva. Não, pelo menos não produtivo. Entendi. Aí fez o OET. Aí fiz o OET. Passou de primeira. Passei de primeira. E aí sim. Mandou a documentação. Mandei a documentação. Aqui o prazo que eles dão são de 3 meses para você receber a resposta de volta, já com o número e tudo mais. No meu caso, acabou sendo um pouco mais rápido, porque eu já tinha tentado mandar a documentação toda, inicialmente, que uma das possibilidades, assim que peguei o diploma, uma das possibilidades é que a clínica, ela te dê como se fosse um atestado de línguas. Né? Ó, ele está aqui, trabalha em uma clínica que atende basicamente em inglês e tudo mais, e nunca teve problema de falar, tá ótimo. Aí isso aí serviria. Aí eu mandei tudo para eles com esse texto. Só que aí eles me retornaram o dever e estar trabalhando como dentista. Para isso aí ser aceito, não como auxiliar. Mas como é que você vai trabalhar como dentista se você não tem o negócio reconhecido para ser dentista? Aquela coisa que existe para não ter. Exato. É o tipo aqui, né? Você precisa de PPS para trabalhar, mas para poder ter PPS você precisa ter uma posta de trabalho. É sempre assim, não tem jeito. Aí, como eu já tinha dado entrada, eu acredito que foi por isso. No meu caso, demorou 1 mês só. Entendi. Aí, em 1 mês, eu consegui ter a resposta, aí já fui trabalhar. Muito bem. Começou a trabalhar como dentista. Como dentista. Como sim. foi pra ti aí? Que aí já era outra visão. Você já tinha pego a experiência de, tipo, eu posso fazer e sei fazer melhor em vários momentos. Você começou a trabalhar continuou trabalhando na mesma clínica? Não, aí eu já saí. Saiu da clínica, Sim, foi pra outra? Fui pra outra. Tá. Sim. E aí como foi pra ti? Estar numa clínica nova, atuando como dentista finalmente, de novo? Olha, inicialmente dá um pouco de nervosismo, né? Justamente porque agora a responsabilidade volta a ser sua. Sim. Né? Então, vai você que está com a mão na massa, atendendo o paciente. Então, qualquer coisa que dê errado, agora novamente sou eu que respondo. Mas aí depois tudo é questão de hábito. O primeiro dia vai ser ali um suar frio, o segundo normal e o terceiro já tira de letra. Já até esquece que está em outro país e só segue, né? Só segue. Entendi. E aí, em que momento foi o momento que você falou, talvez seja legal a gente ter uma clínica? Então, não foi. Não foi? É verdade, você não planeja nada. Eu não planejo nada. Mas aí eu estava trabalhando nessa clínica junto com o Ricardo e a Manuela, que são cofundadores. Eu já tinha conhecido a Ingrid, que é a 4ª cofundadora já há um bom tempo. Ela que era a gerente, a head nurse, na verdade, da outra rede de clínicas que eu tinha trabalhado como auxiliar. Então eu já tinha um contato com ela e o Ricardo e a Manuela que tinham mais ou menos essa ideia, esse planejamento. Aí, olha, a gente está com um contato aqui e tal, que está dando umas orientações para a gente quer montar uma clínica e acho que seria interessante tu participar também e tal, não sei o quê. Que o Ricardo entrou
lá na clínica. E aí, como eu já estava há mais tempo, a gente meio que se ajudava ali, Sim. né? E aí, dentro dessa ideia, ó, então vamos junto. Aí eu falei, ó, então é isso. Aí eu agarrei a ideia e aí sim, aproveitar o momento e seguir. E aí, dali pra frente, foi só batalha, né? Sim. Consegui o lugar para alugar, consegui a permissão para ser uma clínica, né? Que quando você pega uma estrutura totalmente no esqueleto, comercial, você tem que primeiro fazer o planejamento de arquitetura, pedir autorização, aí passar no crivo do setor de acessibilidade, que aí tem que ter rampinha para todo mundo, microfone para todo mundo, tem que ter um banheiro para os funcionários lá para dentro. Eu não sei que ideia disso, porque se o funcionário for ágil, ele já não toma banho, não tem para que ter chuveiro dentro da clínica. Mas estão são os brasileiros. Então. Pois é, aí já melhora o nível. Mas aí dentro disso, sim, os problemas que a gente teve foram mais com os builders do que outra coisa, né? Da gente ter todo um planejamento. A nossa falha ali, né, marinha de primeira viagem, foi não ter como se fosse um engenheiro-chefe, um arquiteto-chefe do nosso lado para acompanhar fiscalizar a obra. O andamento da obra. Né? Que depois que a gente veio descobrir que o que é no Brasil é responsabilidade meio que da empreiteira, né? Ele tem que ter lá o engenheiro-chefe. Não, aqui o engenheiro-chefe é por nossa responsabilidade. Sim. Aí eu tipo, tá, e aí que coisa louca, né? Mas aí, enfim, várias coisas passaram, um chão. Eles falaram que iam nivelar, não foi nivelado, então você vê algumas irregularidades ali. Nada que alterasse a função em si, mas nem muito a estética, mas é aquela coisa, pra gente que já tá lá desde o começo, entendeu? Aquilo ali não tá do jeito que eu queria. Sim. Mas ainda ficou bonito, né? E aí, sim, aí foi muita batalha, muita luta, né? A gente conseguiu, logo no primeiro ano de fundação da clínica, pelo Irish Dentist Awards, a premiação de clínica com maior tecnologia na Irlanda. Que legal, parabéns. Foram mais duas categorias que a gente participou. Foi de melhor nova clínica, que aí a gente foi tido como finalista, e clínica do ano, também finalista. Nesse mesmo ano, aí eu fui nomeado como dentista do ano pelo Colgate Dentist Awards. Aí, foi um ano de sucesso. 2023, pós-Covid, foi absolutamente genial. E aí é isso. O que eu consigo ver aqui, talvez, pelo empenho que o brasileiro já tem. Brasil, uma terra que parece Índia, né? Cheio de gente. Então você tá lotado de gente profissional do mesmo naipe para todo lado. Odontologia, principalmente no Brasil, está super sobrecarregada. Sim. Então, para você ser qualquer coisinha medíocre, você já tem que ser muito bom. Entendeu? Então, você não pode ser nada abaixo de muito bom. Sim. Né? E aí, quando o profissional dentro dessa área chega para cá, ou dentro de qualquer outra área muito competitiva, chega aqui na Irlanda e vê um mercado carente de profissionais bons, aí fazer o básico já vira sucesso. Sim, sim. E dentro, assim, isso eu concordo 100% nessa questão profissional, mas só voltando um pouquinho para essa questão do processo da clínica, qual que foi o maior desafio, assim? A construção, eu super entendo que o processo construtivo ele é burocrático, mas eu imagino que o fato de ser uma clínica dentária, você precisa de diversas permissões além só da construtiva. Sim. Saúde, bombeira natural faz parte da construção? Não, mas são só essas. Bombeiro, não tem mais nenhuma outra? Não, nada específico. Tá. É o bombeiro, o plan permission e o acessibilidade. Conseguiu os 3, aí você já tá... achei que tinha mais milhares, assim, não. tipo... É porque o plan permission, para ser dentista, já vem pela prefeitura. Aí tendo ela, já tá quer dizer que tudo que você mandou das informações ali dentro já tá dentro. Exato. Entendi. Tá. Aí nada mais. Entendi. E
como foi a sensação de, tipo, começar a clínica? Ganhar todos esses prêmios é incrível, mas assim, o realmente, tipo, tô em solo europeu, abri junto com os meus outros 3 sócios ali uma clínica e a gente vai começar algo que você teve de experiência no Brasil, né? Mas agora você vai começar aqui e é de vocês, né? Então vocês podem não ter aquela vida sofrida e corrida que tinha no Brasil e fazer uma coisa mais dentro de uma condição de vida melhor, né? Ledo engano. Era isso que eu queria ouvir, na verdade. Que quando você é o chefe O empreendedor nunca para, não é mesmo? Voltou pra correria, trabalho de domingo a domingo? Pior ainda, Oh, exato. meu Deus. Aí atendo constantemente ali fora do horário, porque tem paciente com emergência, a agenda tá mega lotada. Bons resultados, né? Mas assim, quando eu pedi a Deus prosperidade, eu tava pensando em Euromillion, alguma coisa assim. Ele Entendi. tinha outros objetivos. Você não foi muito específico na fala. Falhei nesse ponto. Uhum. Mas assim, o resultado do bom trabalho tá lá, Sim. visível e claro. Sim. Né? Mas, de fato, isso demanda mais do tempo. A vida de empreender, né? Exatamente. Eu, quando estava como funcionário em si, realmente tinha mais tempo para poder sair. Você não tá milionário? Você não tá aí? Olha, ainda não, mas estamos trabalhando. Ainda hei de chegar lá, que eu ainda estou jogando na Euromillion. Eu não desisti. Não desisti. Muito bem, muito bem. E o que você daria de conselho para quem quer tanto entrar no mercado de trabalho como um profissional, ou para quem às vezes tem esse interesse também de empreender? O que você diria para essas pessoas que é essencial? Olha, entrar no mercado é planejamento. Sim, isso daí é o fundamental. Coisa que eu não tenho, né? Mas eu colei com pessoas que tinham. E eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto da sociedade. É você conseguir cobrir falhas que você não teria. Mas o planejamento de tudo. A gente, para abrir a clínica, a gente conseguiu simplesmente pelo fato que a gente teve uma assessoria para fazer isso. Então não foi só o fato de, olha, vamos alugar e aí contratar um builder, não. Conseguir ver como que faz um melhor lugar, o que tem em volta, se tem já outros dentistas, o que aquela comunidade ali está precisando e achar aquele lugar que caiba o seu negócio. Então não é simplesmente pegar e alugar alguma coisa. Sim. Além disso... Houve um estudo de caso. Houve um estudo de caso, exato. Financiamento para isso, né, para não tirar isso simplesmente tudo do seu bolso. Só que essa parte realmente é uma questão um pouco complicada. Se não fosse pelo nosso contato com a assessoria, eu acho que sozinho não daria de fato. Mas é isso, é conseguir planejar dentro do seu negócio. Até principalmente para você ver se o que vai ter de resultado, que quando você vira empreendedor principalmente, você vai depender do seu resultado. Sim. Porque o seu dinheiro já foi embora. Então, se você não tiver resultado e não tiver dinheiro mais para cobrir aquilo ali, já era, você vai pedir falência do seu negócio. Então, é justamente entender aonde você está entrando. Obviamente, se você tem mais experiência dentro daquele negócio, fica mais fácil, né, do que chegar a uma coisa totalmente nova. Do zero. E aí você vai cometer erros que, por exemplo, a gente cometeu, porque a minha área, por mais que fosse odontologia, eu nunca construí nada. Eu fiz uma reforma no meu consultório lá no Brasil, mas pequeno. Sim. Né? Não é nada do zero. E é o que você falou, né? O padrão de construção Brasil e aqui é diferente. É diferente, exato. Mas aí nesse sentido, é questão de estudar o local para conseguir seguir em frente. E a gente nem se conhecia, né? Pra eu poder te ajudar. Não. Olha aí, tá vendo? Tem que ampliar o network, gente. Quando chega aqui, amplia o network. E a família? Como foi o processo de adaptação da família durante todo esse momento aí? Depois de um ano que você estava aqui, eles chegaram. E aí? É difícil para todo mundo, né? Sim. Vida de imigrante é complicado porque para você ter suas coisas, mas como tudo na vida, você tem que abrir mão de outras. Não dá para simplesmente ter tudo em todos os pontos. Então, a distância de familiares, distância de amigos, sair para todo mundo.
Pesou um pouco. Sim. Os meus filhos que chegaram aqui, e para eles foram muito mais fáceis, muito mais fácil a adaptação. Eles chegaram com quantos anos? 5 e 4. Tá. 5 e 3, na verdade. E aí foi até engraçado que a nossa maior preocupação era a língua, né? O de 5 anos ele já entraria direto na escola. Ele viria do Brasil, já iria para a escola. Então, pô, ele já vem direto, ele não sabe nada de inglês e já vai para a escola e aí vai chegar lá, não vai conseguir pedir para beber água, ir no banheiro, alguma coisa assim. Aí, primeiro, a escola ela tem uma assessoria para filhos de imigrantes. Então, eles têm o contato de alguém que vai falar. Eles fazem uma pesquisa qual é a língua que as crianças que estão matriculadas falam e qual a assistente que eles deveriam ter para conseguir mediar alguma situação que não conseguisse ser resolvida. Sim. Né? E tem uma abordagem antes disso, uma abordagem que aí eu não sei como é que é, mas que eles conseguem se entender. Alinhar isso tudo. De boa. E depois de 6 meses, meus filhos estavam falando com os vizinhos na rua, melhor do que qualquer um. Que legal. O caso mais engraçado do estalo, né, do poder, o que eu poderia fazer aqui de diferente, foi com o mais velho, que assim que a gente chegou, a gente foi no Stephen Green, aí tem o parquinho lá, aí, ó, vamos jogar ele aqui no parquinho, joga pros leões e não mexe não, e vamos deixa ver o que acontece. dá. Vamos ver o que dá. Aí ele tá lá, no roda-roda, o pessoal torando aquele negócio, parecia que voa lá, moleque pra todo lado, tal, que não sei o que, ele lá parado, eu quero entrar. Ele, para, que eu quero entrar. E todo mundo olhando, e tipo, o que esse moleque tá falando? Né? Ninguém entendendo nada. Aí ele parou um pouquinho, olhou pra gente, a gente, não, se vira, não tô nem aí. Ele parou, ficou aquele pensativo uns 30 segundos, ele, stop. Aí os moleques pararam, ele, caraca, deu certo, né? Aí ali que ele vê, pô, é isso, é um pouquinho de inglês que eu tinha, mas agora é isso, ó, agora é só falar em outra língua que vai dar certas coisas. Sim, que bonitinho, que legal. Legal, que fluiu bem pra todo mundo e que você tá aí. Graças a Deus, e agora estão aí mais do que locais. Sim. Aí já estão andando no inverno sem casaco, aí a briga é pra colocar o casaco, né? Sai de casa sem casaco. Não, Nádia, e aqui não adianta ter aquela praga de mãe que aqui vai chover, porque já chove todo dia. Então não dá certo. Muito bem. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Eu que agradeço. E eu queria também te parabenizar pela questão de que vocês não só, né, criaram aí uma clínica que ajuda muita gente nessa questão da Unique, mas também pela oportunidade que você tem dado para outros profissionais brasileiros de voltarem para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é incrível quando a gente consegue, né, chegar a um ponto em que a gente consegue ajudar ainda mais a comunidade. Se der um tempo rapidinho. Por favor. Ainda assim, dentro da história da clínica, eu agora estou como KOL da empresa Root, que é Key Opinion Leader, de uma empresa de implante. É bastante interessante. Minha primeira palestra eu vou ministrar agora dia 28 de agosto. Foi aquela que eu mandei para você. Sim. E eles, até provavelmente você vai ter bastante gente também do Brasil, eles vão entrar no mercado brasileiro um pouquinho mais para frente. Boa. Eles já abriram uma fábrica na Argentina. A empresa muito boa, um produto também de bastante qualidade. É por isso que a gente fechou lá. E é isso. Muito bem. E essa palestra aí, ela vai ser aberta para todos, quem quiser? Sim. Vamos dizer que alguém... Tem aquele link lá. Eu vou... O QR Code, quem quiser acessar, tá ali. Vou divulgar isso dia 28 agora de agosto, né? Isso. Tá. A gente faz depois também mais um videozinho que aí eu já posto antes, para quem quiser, e eu coloco o seu link junto. Tá ótimo. Para quem quiser participar. Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço novamente. Viu? E a gente volta aqui para trazer aí todo mundo da equipe pra gente falar um pouquinho mais e botar essa mesa para acontecer. Perfeito. Tá bom? Obrigada a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí com a história do Bruno, né? Vocês tenham conhecido um pouquinho de tudo que ele falou. Entendido aí que o processo, mesmo sem planejamento, ele pode dar certo se você estiver preparado, que ele estava preparado em todos os momentos, se vocês ouviram bem essa história, se ele estiver preparado e se você estiver disposto a enfrentar os desafios que vêm, né, que eles surgem. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Pupilinho, mais uma vez. Achei que você ia gritar aí no fundo. E a gente volta com a nossa mesa redonda de odontologia. Até breve.